Boa noite a todos. É um grande prazer que eu apresento o Ciências 19 Horas de hoje, que é um projeto organizado pelo professor Agostinho, aqui do IFISC, que não pôde estar presente porque ele está no exterior. O projeto Ciência às 19 Horas é um projeto que existe há 10 anos aqui no IFISC e que é bastante tradicional. Vocês podem consultar a programação do site, do programa no site do Ciências 19 Horas, que é www.fisc.usp.br/ciência19h. Caso alguém esqueça, é só dar um Google que aparece logo de cara. Os vídeos dessas apresentações estão disponíveis no site também, bem como os slides e entrevistas com os palestrantes. Vocês podem assistir as apresentações no canal 10 da NET, também no IPTV da USP, pela internet. E eu gostaria de agradecer os patrocinadores, as pessoas que tornam esse projeto possível e viável, né? Eu gostaria de agradecer a diretoria do IFISC, na pessoa do professor Tito Bonagamba, o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, na pessoa coordenado pelo professor Faria, que está aqui presente, o Instituto de Estudos Avançados, o CEPOF, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, e também os contribuintes da cultura, na pessoa da Fátima Camargo, que colabora com a divulgação, a EPTV e a Rádio DBC-FM. E hoje nós temos o prazer aqui de ter uma palestra com o professor Roberto de Andrade Martins, que ele é físico, formado pela USP em 1972. Ele concluiu o doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, em 87. Realizou estágios de pós-doutoramento em História da Ciência em Oxford e Cambridge. É livre docente na área de Física Geral, pelo Instituto de Física Gleb Vatag na Unicamp. E ele é atualmente professor visitante de Física na Universidade Estadual de Campina Grande. Ele colaborou como orientador em programas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, bem como da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul. Ele é pesquisador no CNPq 1B, orientou várias teses de mestrado e de doutorado. Então, muito prazer, professor Roberto. Obrigado. Boa noite. O título da minha palestra é um pouco provocativo, né? Pesquisadores não são anjos. E eu vou abordar alguma coisa a respeito de comportamento, né, de pesquisadores, não envolvendo controvérsias que a gente tem hoje em dia, né, problemas que a gente sabe que existem, mas um período bem anterior, no século XVIII, e envolvendo, por um lado, alguns pesquisadores conhecidos, né, como o Maupertuis, ligado ao princípio de ação mínima, o Euler, né, um matemático extremamente importante, talvez dos maiores matemáticos do século XVIII, e outras personalidades importantes da época, incluindo o Voltaire, né, e um rei. A gente vai ver o envolvimento desse pessoal ao longo da palestra. E a controvérsia que eu vou discutir está relacionada a um princípio da física, o princípio da ação mínima, né? Então, falar um pouquinho antes a respeito disso, situar cientificamente a questão, para depois entrar no aspecto aqui da história que eu quero mostrar para vocês. Então, o princípio de ação mínima, ele é considerado hoje em dia como uma das leis mais fundamentais, tanto na física clássica quanto na física moderna. Obviamente, ele surgiu na física clássica, mas depois, então, foi adaptado e generalizado para poder incluir também os aspectos da física moderna. E foi esse
pesquisador francês, né, Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, quem propôs, na década de 1740, um princípio de ação mínima para a física, que acabou com um longo desenvolvimento histórico, chegando naquilo que é estudado hoje em dia. A palavra ação, ela, é claro, já tinha sido empregada antes do Maupertuis. Newton, por exemplo, né, bem conhecido, usava essa palavra na Lei de Ação e Reação, publicada em 1687, né, reação ser sempre contrária, igual a ação e assim por diante, né? Mas, no caso do princípio de ação mínima, o significado da palavra ação era diferente. O Leibniz, no final do século XVIII, o ano aí está errado, 1690. O Leibniz, no fim do século XVII, tinha dado um sentido novo para a palavra ação, e a ação seria, então, uma grandeza física, proporcional à massa do corpo, à sua velocidade e à distância na qual ele é transportado de um lugar para o outro. Então, não é uma grandeza instantânea, né? Depende do percurso que o corpo teve, ou proporcional à força viva, que é um conceito antigo, né? A energia cinética é a metade da força viva, e ao tempo de deslocamento também, né? Não é uma grandeza instantânea, mas depende do percurso que o corpo teve. E o Maupertuis, então, é quem vai, utilizando esse conceito de ação do Leibniz, né, propor, em 1744, o princípio de que no movimento dos corpos a ação, nesse sentido, é um mínimo. E ele introduz esse princípio discutindo inicialmente um problema de ótica, não de mecânica. Depois, 2 anos depois, ele vai aplicar o princípio a colisões, equilíbrio de alavancas e outros problemas mecânicos. Os primeiros exemplos com os quais ele trabalha são muito, muito simples. O Euler, que é outro personagem que vai aparecer na nossa história, ele apresentou o princípio sob uma forma matemática muito mais sofisticada, em 1744, né, se referindo agora não ao caso em que a velocidade é constante, que era o único caso que o Maupertuis analisou, né, mas num caso em que a velocidade seja uma função da posição, por exemplo, né, então a integral de massa vezes velocidade vezes deslocamento, que descreve o movimento de uma partícula entre 2 pontos dados, deve ser um mínimo para o movimento efetivamente descrito pela partícula. Essa formulação do Euler é a que, de fato, vai depois levar aos trabalhos de Lagrange, que começam a generalizar esse princípio, e depois, no século XIX, ao trabalho de Hamilton. Atualmente, a gente utiliza o princípio de Hamilton, desenvolvido no século XIX, segundo o qual a ação total entre 2 pontos dados do movimento de um sistema é um mínimo, mas a ação é definida de um modo diferente do que era utilizada pelo Maupertuis no século XVIII. Atualmente, a ação é definida como a integral de uma função chamada Lagrangiano, energia cinética menos potencial, em relação ao tempo. Bom, isso apenas para colocar inicialmente de que se trata cientificamente o ponto principal da nossa história. E por esse início, né, pode ser um início amador, né? A história do princípio de ação mínima pode parecer um assunto puramente técnico, sem interesse mais amplo, mas, como eu espero mostrar para vocês, é um episódio muito importante da história da ciência e que nos permite perceber vários aspectos extremamente interessantes nessa época, como, por exemplo, relações entre ciência e religião. Não no sentido que, às vezes, a gente pensa, a religião só atrapalha a ciência. O contrário, né?
a religião como uma motivação para um trabalho científico. A gente vai ver nesse caso. As lutas pelo poder na ciência, que é um ponto importante aqui relacionado com o comportamento dos cientistas, dos pesquisadores. Os erros que ocorrem no decorrer das pesquisas científicas e, neste caso, a tentativa de ocultar esses erros e não de corrigi-los, como seria desejável. E esse episódio é também interessante em vários sentidos, porque envolve não apenas pesquisadores bem conhecidos, né, como Pertuis, Euler, D'Alembert, né, o Koenig é um que não é tão conhecido, mas é um matemático que entra na história, mas também um literato extremamente importante, Voltaire, e até mesmo um membro da realeza, né, Frederic da Prússia. A gente vai ver como esses personagens se envolvem na história aqui que eu vou contar para vocês. Para poder entender a controvérsia que vai surgir, eu preciso, primeiramente, apresentar alguns dos aspectos científicos do episódio, né, o que veio antes do trabalho do Maupertuis, que inspirou o trabalho dele, como ele desenvolveu o princípio de ação mínima para a ótica e depois vai generalizar, senão não vai ter muito sentido, né, o que eu vou apresentar depois. Então, Maupertuis se baseou em trabalhos bem anteriores que já haviam analisado o movimento da luz, utilizando algumas propriedades de mínimo, às quais eu vou me referir, e vocês vão ver o que estava por trás dessas ideias mais antigas. Desde a antiguidade, já sabia que na reflexão da luz em espelhos planos, o ângulo de incidência é ao de reflexão. O matemático Euclides, por exemplo, ele tem uma obra sobre ótica em que ele já usa esse princípio da reflexão em espelhos. E Heron de Alexandria, século I depois de Cristo, vai procurar dar uma prova do princípio de reflexão da luz em espelhos, se baseando em um princípio novo. Ele vai defender que a luz percorre o caminho mais curto entre dois pontos. Ele inicialmente utiliza esse princípio para explicar por que a luz anda em linha reta, quando é no meio homogêneo, né? Então você tem dois pontos, né? Então, por que a luz anda em linha reta? Exatamente, segundo, porque percorre o caminho mais curto possível entre dois pontos e a linha mais curta é uma reta, né? Quando a luz não pode percorrer uma reta, por exemplo, quando ela tem que bater no espelho, etc., ela vai percorrer também a linha mais curta possível, levando em conta essa limitação, né? Então, se a gente considerar o ponto de partida da luz, fonte, e o ponto de chegada, o olho de um observador, né? E se nós assumirmos esse princípio do Heron, de que a luz percorre o caminho mais curto possível, tocando o espelho, né? Se não precisasse tocar o espelho, viria em linha reta, mas tocando o espelho, pode-se provar que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, né? Para qualquer outro caminho que a luz pudesse percorrer tocando o espelho, a trajetória é mais longa. E o Heron prova isso geometricamente, né? E ele considera então que isso é uma propriedade tal, não se referia propriamente ao caminho da luz, mas da visão. Bom, há um princípio anterior a esse do Heron que forma a base filosófica que está por trás da ideia de um caminho mínimo. E é um princípio que havia sido exposto por Aristóteles no século IV a.C. Essas são algumas frases do Aristóteles, ele apresenta isso de várias formas diferentes, mas, por exemplo, na obra sobre a alma, ele diz: a natureza não faz nada em vão.
sobre a geração dos animais. A natureza, como uma boa dona de casa, não costuma jogar nada fora. E na política, como costumamos dizer, a natureza não faz nada em vão. Quando Aristóteles aplica essa ideia, ele vai justamente dizer que a natureza é econômica. Ela procura fazer tudo da forma mais simples possível. E esse princípio do Heron é exatamente uma aplicação dessa ideia geral. Não tem nenhum motivo para a luz percorrer um caminho complicadíssimo, sem um caminho mais simples que ela pode percorrer. Esse princípio do Heron, ele é difundido, é utilizado por vários autores, e no século XVII, ele vai sofrer uma pequena transformação e vai ser aplicado para explicar mais uma propriedade da luz, que é a refração. Então, baseando-se no trabalho do Heron, mas mudando um pouco, então, um importante matemático francês aqui do século XVII, Pierre de Fermat, em 1647, vai propor que a luz sempre percorre o caminho mais rápido e não o mais curto, sob o ponto de vista geométrico, entre dois pontos dados. Quando esse princípio de que a luz percorre o caminho mais rápido é equivalente ao princípio do Heron em vários casos. Claro que para a trajetória retilínea entre dois pontos no meio homogêneo, tanto faz você falar o caminho mais curto ou o caminho mais rápido, vai ser uma reta. Também, no caso da reflexão no espelho, dá na mesma, mas na refração não. Então, utilizando essa nova proposta, o Fermat conseguiu deduzir corretamente a lei da refração da luz quando ela passa de um meio transparente para... Então, se essa é, por exemplo, a fonte luminosa, S, né, e a luz vai do ar da água, ela sofre um desvio. É claro que ela não está seguindo um caminho reto. Então, não obedece ao princípio de Heron, literalmente. Não é o caminho mais curto, geometricamente, que a luz descreve. Mas, se a gente computar o tempo que a luz leva em um meio, mais o tempo que ela leva no outro, e considerar o tempo total, então o Fermat provou que a trajetória efetivamente seguida pela luz entre dois é aquela na qual o tempo total é mínimo. Para qualquer outra trajetória, se a luz seguisse uma outra trajetória aqui entre o ponto S e o ponto C, o tempo seria maior. Repetindo aqui rapidamente. Analisando o fenômeno da refração da luz. Então, Fermat consegue mostrar que é possível deduzir corretamente a lei da refração, a lei dos senos, supondo que a luz percorre não o caminho mais curto geometricamente, mas o mais rápido possível, aquele no qual a soma do tempo num primeiro meio e no segundo meio é o mínimo possível. Para isso, ele vai supor que a luz se move mais lentamente no meio com maior índice de refração. Esse é um ponto que, obviamente, nós aceitamos, era uma coisa discutida na época. Havia duas possibilidades, né? Ou a luz caminha mais rapidamente num meio mais refringente como a água do que no ar, ou o contrário. A análise mecânica ou corpuscular da luz levava à ideia de que a luz se movia mais depressa na água e no vidro do que no ar. O Fermat defende a posição oposta. Isso, na verdade, tem importância na história, mas eu não vou focalizar nesse ponto mais técnico. O trabalho de Fermat foi bastante criticado, especialmente pelos seguidores de Descartes. Embora conseguisse chegar onde ele queria, que era deduzir corretamente a lei da refração, o resultado dele era incompatível com uma dedução puramente mecânica do que deveria ocorrer com a luz, e recorria à ideia classificada
finais que haviam sido rejeitadas por quase todos os filósofos no século XVII. O que significa essa ideia de causas finais? A luz parte de um determinado ponto, chega aqui, e aí ela tem que resolver para onde ela vai se mover, fazendo uma opção de cálculos e vendo. Esse é o caminho que demora menos tempo, então, de todos esses caminhos, eu vou escolher esse. Né? E essa decisão só pode ser tomada comparando uma porção de caminhos, e ela teria, então, a capacidade de tomar essa decisão. Né? Isso era uma coisa bastante esquisita para a gente pensar. Né? Para Fermat, de fato, a luz está fazendo uma escolha entre todas as trajetórias possíveis. Né? E o princípio de Fermat, então, sugeria, interpretado de uma forma mais informal, que a luz tem uma inteligência que estuda todas as possibilidades e escolhe a mais conveniente ou a mais econômica. Então, o princípio de Fermat parecia absurdo para muitas pessoas dessa época. E um exemplo que os cartesianos vão dar é o seguinte: se eu imaginar que a luz está vindo de um determinado fora da separação entre os dois meios até a separação entre os dois meios. Então, considerar como dado um primeiro trecho da trajetória da luz. Quando a luz chegasse no ponto de contato das duas superfícies, a luz não poderia tomar nenhuma decisão baseada no princípio do tempo mínimo. Por quê? Qualquer que fosse a direção em que ela seguisse, ela chegaria exatamente à mesma distância do ponto B no mesmo tempo. Então, ela não teria como tomar essa decisão. Você só pode aplicar o princípio se você já toma como pressuposto o ponto onde ela vai chegar. Então, a luz não poderia, nesse instante, tomar a decisão. É um pouco pior. Né? Ela já tem que saber, eu quero ir desse ponto até aquele. E agora, dado o ponto de partida e o ponto de chegada, né, calcula-se todas as possibilidades e se escolhe a mais econômica. Né? Então, isso parecia totalmente absurdo para os cartesianos. No entanto, o princípio, ao mesmo tempo, tinha aspectos de poder. Ele servia para você fazer deduções. E alguns pensadores da época vão defender que, sim, é válido você introduzir na física princípios desse novo tipo. Leibniz é um deles. E ele vai propor uma adaptação do princípio de Fermat, no qual a luz percorre o caminho, no qual a resistência multiplicada pela distância é mínima. Não vou entrar aqui em detalhes, mas isso envolve justamente a questão de saber se a velocidade da luz é maior ou menor dentro dos meios transparentes. Né? E nos meios mais refringentes, como a água e o vidro, a resistência seria maior do que no ar, e aí ele também deduz a lei da refração corretamente com essa pequena modificação. Então, em vez de um tempo mínimo, calculado dividindo o espaço pela velocidade, o Leibniz vai utilizar a resistência mínima, multiplicando o espaço pela velocidade, e supondo que isso é proporcional à resistência. Na verdade, você poderia fazer diversas adaptações do princípio. Por quê? Você sabe onde você quer chegar. A lei da refração já era conhecida. Né? Sabendo onde você quer chegar, você adapta a lei para dar certo. E, na verdade, é isso que o Leibniz está fazendo, e é isso que depois a gente vai ver que o Maupertuis também faz. Leibniz defendeu a existência de dois modos diferentes de estudar a física. Primeiro, através de causas eficientes, analisando o modo como os efeitos são produzidos, que é o modo mais usual. Você tem um objeto que está submetido a forças, empurrando para cá, para lá, qual vai ser a causa disso? Né? E você analisa em cada instante o que está atuando sobre o objeto e qual vai ser o efeito. Ou por causas finais. Ele defende que isso é um método totalmente diferente e também válido no estudo da natureza, levando em conta os princípios de economia e de simplicidade da natureza.
Isso vai contra a tendência geral do século XVII, mas Leibniz é uma pessoa de peso defendendo esse princípio. E isso vai ter grande importância depois. Para Leibniz, a existência de causas finais na física era uma evidência da influência de Deus na natureza. Por quê? Porque é claro que a luz não tem inteligência. Se a luz segue o caminho mais econômico num determinado sentido, é porque alguém fez esse planejamento. E esse alguém precisou analisar todas as possibilidades e escolher aquele caminho. Então, para Leibniz, isso daqui é uma indicação de que a natureza obedece a uma inteligência superior, não é a luz que é inteligente, a uma inteligência superior, e seria, então, uma evidência de que Deus está controlando os fenômenos da natureza. Outro autor influente do final do século XVII, que vai defender o uso de causas finais na física, é o padre Nicolas Malebranche, que vai dizer: Deus sempre age da forma mais simples possível. Eu quero chamar aqui a atenção de que, embora isso tenha semelhança com o que o Aristóteles defendia no século IV a.C., o Aristóteles não tinha essa tendência de interpretar teologicamente o princípio de simplicidade ou economia da natureza. Era a própria natureza que fazia as escolhas. Enquanto que aqui a gente tem o Leibniz, Malebranche e outras pessoas que vão então defender uma interpretação teológica desse princípio de simplicidade ou de mínimo na natureza. Então, existem esses princípios de mínimo porque Deus fez esse tipo de escolha. Maupertuis é influenciado por esse tipo de ideias. Ele valorizava a ideia de causas finais como Leibniz. E ele também acreditava que as leis mínimas podiam ser interpretadas como evidência da influência de Deus na natureza e, um pouco mais forte, ele vai chegar a afirmar que isso seria a única prova científica possível de que Deus existe. Então, se você puder firmar de uma forma segura esses princípios de mínimo na física, você estaria, ao mesmo tempo, provando cientificamente que Deus existe. Bom, então a gente tem esses dois tipos de componentes no pensamento de Maupertuis. Por um lado, ele quer analisar fenômenos físicos. Por outro lado, ele quer que o trabalho dele tenha uma consequência filosófica muito mais ampla e abordando esse aspecto da teologia. Em 1744, Maupertuis procurou deduzir a lei da refração da luz com um princípio de mínimo também. A luz percorre o caminho em que a ação é mínima. Ação, massa vezes velocidade vezes distância, obviamente supondo que a luz é constituída por corpúsculos com uma determinada massa. A ideia de colocar uma massa aqui e aplicar isso para a luz significava que ele estava adotando uma visão, uma interpretação corpuscular para a luz. E Maupertuis afirmou que o princípio de ação mínima permitia explicar todos os fenômenos da óptica. Bom, claro, os fenômenos principais que eram conhecidos da época. O princípio utilizado para explicar a refração pode também ser usado para explicar a reflexão, pode ser usado para explicar a propagação retilínea. Ok, esses são os principais princípios da ótica geométrica e é a isso que ele está se referindo. E ele considerou que esse princípio envolvendo um planejamento de causas finais, porque dependia então toda a análise de onde a luz vai chegar, sem saber onde ela vai chegar, você não faz nenhum cálculo, era uma prova da existência de Deus. O trabalho de Maupertuis tem uma certa repercussão e vai ser discutido por várias pessoas. D'Alembert, que é um personagem extremamente importante do século XVIII, nessa época a enciclopédia francesa, Encyclopédie, estava sendo redigida
E o D'Alembert utilizou alguns verbetes da enciclopédia, que obviamente estão em ordem alfabética, para discutir os trabalhos do Maupertuis. Então, por exemplo, o verbete causas finais, né? Ele vai discutir essas ideias. Ele considerou que o princípio de ação mínima era um simples truque utilizado por Maupertuis para chegar ao resultado correto da lei da refração, de acordo com a teoria newtoniana da ótica, quer dizer, supondo que a luz era constituída de partículas, né? E que ele diz claramente isso, a gente já sabe qual é o resultado. O resultado não tem nada de novo. E você pode ajustar a sua dedução para levar a um resultado já conhecido. Além disso, o D'Alembert, nesses comentários, ele aponta um ponto extremamente importante, que é o seguinte: ele chamou a atenção para o fato de que a luz nem sempre segue o caminho mais curto, ou mais rápido, ou de ação mínima, na reflexão por espelhos curvos. Então, quando eu falei do trabalho do Heron de Alexandria, né, eu pus o desenho, expliquei para um espelho plano, né, e a pessoa pode imaginar que provavelmente isso poderia ser generalizado para qualquer tipo de espelho, como muitas pessoas acreditaram desde a antiguidade. Mas no século XVII, o padre André Staquet, numa obra sobre ótica, havia mostrado que isso não era uma propriedade totalmente geral das reflexões em espelhos curvos. Em espelhos convexos funcionava, em espelhos côncavos, às vezes sim, às vezes não. Então, se nem sempre a trajetória seguida efetivamente pela luz, ao se refletir num espelho côncavo, segue o caminho mais curto, ou de tempo mínimo, ou de ação mínima, simplesmente esses princípios não são princípios gerais, né? Bom, onde não haja refração, então meio homogêneo, com velocidade da luz constante, a lei da ação mínima coincide com a lei de tempo mínimo e também com a distância mínima. No caso de espelhos côncavos, a trajetória percorrida pela luz entre dois pontos pode ser máxima em vez de mínima. Então, aqui, por exemplo, se esse desenho aqui, essa linha vermelha, representar a superfície de um espelho côncavo e a luz sair do ponto A e for até o ponto B, ela pode ser refletida no ponto C com o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, é o caminho que ela vai seguir. Mas, se nós pegarmos uma outra trajetória, partindo do ponto A, vindo para o espelho e indo até o ponto B, a trajetória é mais curta. Na verdade, todas as trajetórias retilíneas que vão de A até o espelho e até o B, para esse caso particular, essa é a trajetória mais longa. Depende das funções geométricas, estou dizendo, nesse caso dessa figura, né? Dependendo da configuração aqui do espelho, pode dar certo, o princípio pode ser aplicável, né? Tem a questão toda depende de comparar a curva que está sendo considerada com uma elipse na qual os pontos A e B sejam os focos, né? Se a gente tem uma forma elíptica, sendo A e B focos, então as retas que vão de A até a elipse e até B vão ter todas exatamente o mesmo comprimento. Todas, né? No caso dessa superfície, que côncava, com uma abertura maior do que a elipse, essa trajetória ACB é a mais curta de todas, e no caso dessa outra superfície côncava que está incluída ali dentro da elipse, a trajetória ACB é a mais longa de todas. Então, em alguns casos de reflexão, a lei de ação mínima não é válida, assim como a de tempo mínimo, como a distância mínima. Bom, se essa lei não é geral, como que ela pode servir de base para você provar a existência de Deus, né? Então vocês percebam que não é simplesmente você dizer, não, essa lei tem exceções. Não.
o princípio tal como foi proposto não é válido, simplesmente. Ele não é válido. Não é? Ele teria que ser reescrito e reanalisado, verificando todos os casos em que vale e que não vale. E também no caso de refração, pode ser válido ou não, depende da forma da superfície entre os dois meios. Então, na verdade, essa análise que o D'Alembert faz do trabalho do Maupertuis invalida tudo que ele quer tirar filosoficamente a partir do princípio. Então, aparentemente, Maupertuis queria obter uma lei baseada na economia e simplicidade da natureza por causa da importância metafísica que esse tipo de princípio teria, e ele forçou uma dedução utilizando o conceito de ação, que nunca havia servido para nada, esse conceito do Leibniz. Estou exagerando um pouco, né? Tudo bem. Mas de tal modo a dar certo, né? Então, embora D'Alembert tivesse provado que o princípio de ação mínima não era correto, Maupertuis nunca comentou essa crítica. Em 1746, ele generalizou o princípio, considerando como uma lei geral da natureza. Então, ele vai colocar como princípio geral. Quando ocorre qualquer mudança na natureza, a quantidade de ação necessária para essa mudança é a menor possível. Agora não é mais só na ótica, para qualquer fenômeno da natureza, né? E utilizando essa generalização do princípio, Maupertuis deduziu as leis de colisões de corpos elásticos e anelásticos, a lei de equilíbrio das alavancas, chegando a resultados também já conhecidos. Ele não deduziu nenhum resultado físico novo. E ele considerou então que todos os fenômenos são consequência desse princípio, e aí, nos comentários, né, ele vai dizer que o movimento dos animais, a vegetação das plantas, a revolução dos astros, tudo isso é consequência do princípio de ação mínima. E aí, ele comenta, um pequeno número de leis estabelecidas do modo mais sábio é suficiente para todos esses movimentos. É então que se pode ter uma ideia justa da potência e da sabedoria do Ser Supremo, que é onde ele quer chegar o tempo todo. Então tem essa motivação metafísica e teológica. Bom, os trabalhos do Maupertuis receberam várias críticas sob o ponto de vista científico, então o D'Alembert, que eu já citei. Um outro autor, Patrick Darcy, publica 2 artigos com críticas. Hoje em dia ninguém conhece Patrick Darcy, então para informação dos físicos, né? Ele é quem estabelece o princípio da conservação do momento angular. A gente nunca vê nos livros de física quem que introduziu o princípio de momento angular. Muito prazer, Patrick Darcy, né? Samuel Koenig, que é um matemático aqui da época que vai ser importante na controvérsia, criticou os trabalhos do Maupertuis e, ainda mais, sugeriu que o Leibniz já tinha feito a mesma coisa antes, algumas décadas antes, e melhor do que o próprio Maupertuis. Os trabalhos de Maupertuis tinham realmente vários problemas. Então, antes de entrar nos aspectos mais humanos aqui da controvérsia, a gente tem que deixar isso claro. O princípio de ação mínima, do modo como ele desenvolveu, não é geral na ótica. Quando ele vai aplicar isso na mecânica, em cada problema, o Maupertuis utilizava o princípio de um modo diferente para obter resultados já conhecidos. E, dependendo do modo de usar o princípio, eram obtidos resultados errados, mesmo em fenômenos extremamente simples. Quanto a essa parte mais da discussão científica do trabalho do Maupertuis, tem 2 artigos que eu desenvolvi com a professora Ana Paula Bispo, foram publicados aí na Revista Brasileira de Ensino de Física 2007, que apresentam essa parte da história, né? Bom, agora comentar um aspecto histórico importante. Eu já tinha mencionado que o Euler tinha proposto também alguma coisa relacionada com isso. Em 1744, que é a data do primeiro trabalho do Maupertuis sobre ótica,
usando o princípio de ação mínima, o Euler mostrou que no movimento de projéteis e de corpos submetidos a forças centrais, a integral de massa vezes velocidade vezes o elemento de deslocamento tem um valor mínimo. Nessa época, o Maupertuis ainda não tinha feito nada relacionado com mecânica. O primeiro trabalho dele, do mesmo ano, é sobre ótica. Maupertuis se referiu, em 1746, a esse trabalho do Euler como sendo uma aplicação do seu princípio. Mas, na verdade, o trabalho do Euler foi independente. Para ser mais exato, o trabalho do Euler foi escrito antes do trabalho de Maupertuis sobre ótica. Ele escreveu o trabalho em 1743, existe correspondência do Euler com Bernoulli, por exemplo, falando sobre o trabalho, etc., né? Mas saiu publicado sob forma de uma parte de um livro do Euler em 1744, por coincidência, o mesmo ano do primeiro trabalho de Maupertuis. Então, não sofreu a influência do Maupertuis, na verdade, é anterior e é muito melhor do que o próprio princípio que o Maupertuis estava utilizando. No entanto, o Euler nunca alegou prioridade e ele aceitou e reafirmou que o Maupertuis tinha todo o mérito pelo princípio, né? Esse é um primeiro ponto histórico interessante, né? Ao contrário dos trabalhos de Maupertuis, a análise de Euler em 1744 é correta, muito mais sofisticada sob o ponto de vista matemático, e foi a formulação de Euler, não a de Maupertuis, que depois vai gerar os trabalhos de Lagrange e de Hamilton. O Maupertuis nunca admitiu ter cometido erros nos seus trabalhos sobre o princípio de ação mínima, né? Então agora é a questão. Erro existe o tempo todo em ciência, né? E a ciência é um processo de discussão. As pessoas propõem alguma coisa, outras pessoas criticam e, através desse processo coletivo, vão sendo corrigidos erros e vai se melhorando os trabalhos. No caso, Maupertuis nunca admitiu que havia cometido nada de errado e, com a ajuda de Euler, ele vai defender o trabalho e vai criticar Darcy e Koenig, né? No caso, ele resolve não se confrontar com D'Alembert, que, vamos dizer assim, era um peso muito pesado para você comprar uma briga com ele. Então, simplesmente finge que D'Alembert jamais escreveu qualquer coisa sobre o assunto. Então, Euler não só atribui a prioridade do princípio ao Maupertuis, mas também ajuda o Maupertuis a se defender de algumas dessas críticas. E qual a motivação por trás desse comportamento do Euler, né? E isso é uma longa história, né, envolvendo agora as relações entre Euler e Maupertuis. Então a gente vai ver agora que a gente vai precisar ampliar um pouco o horizonte, sair do contexto puramente científico e ver onde que tudo isso estava acontecendo e alguns outros personagens envolvidos. Então, uma parte da história do princípio de ação mínima se passa na Alemanha antiga Prússia. Durante esse período da controvérsia, o rei Frederic II, que iniciou seu reinado em 1740, que era uma pessoa culta, dedicava-se à literatura, escrevia poesias, compunha música e tocava violino. As músicas dele são legais, né? Dá para achar na internet algumas das músicas dele. E ele queria desenvolver as ciências e as artes na Prússia. E já existia uma academia de ciências lá, mas estava decadente. Ele manda construir uma nova sede para a academia e convida personalidades da França e de outros países para participarem da Academia de Berlim. Então ele quer que seja, na verdade, a maior academia, mais importante do mundo. E uma das pessoas que ele leva para a Prússia é o Leonhard Euler, que estava na Rússia, na Academia de Ciências de São Petersburgo. Euler era suíço,
né? Muito novo, ele já tinha começado a se destacar pelos trabalhos matemáticos dele e tinha sido indicado pelos Bernoulli para fazer parte da Academia de Ciências de São Petersburgo, tinha passado um tempo lá. E é uma das primeiras pessoas que o Frederic consegue atrair para a Academia de Ciências. No próprio ano em que o rei Frederic se torna rei, basicamente o pai dele morreu, né, 1740, o rei convida o escritor francês Voltaire para se tornar o presidente da Academia de Berlim. Parênteses, não era só a Academia de Ciências, né, envolvia também outros assuntos, incluindo artes e literatura. O Voltaire, na época, não aceita, mas indica um amigo dele, que é exatamente o Maupertuis, para substituí-lo. Maupertuis, então, estava, na época, como Voltaire, na França. Maupertuis estava passando por uma situação pessoal delicada, por causa de controvérsias em que ele tinha se metido por causa de outros assuntos, eu não vou poder entrar nisso daqui, né? E o Voltaire sugere que o rei convide o Maupertuis. O rei aceita a indicação, convida o Maupertuis oscila, primeiro quer, depois desiste, depois quer de novo, mas acaba indo para Berlim e se torna o presidente da academia. E em 1746, com apoio direto do rei, ele vai se casar com Eleonore von Borch, filha de um ministro de Estado, Gaspar von Borch, e herdeira de uma importante família da nobreza de lá. O sogro de Maupertuis morre no ano seguinte e, como ela era a filha única, ele herda, né, as propriedades e tudo da família e passa a ser uma pessoa, inclusive, importante socialmente ali em Berlim na época. A Academia de Berlim, inicialmente, era administrada por um conselho de 4 curadores que tomavam todas as decisões. Com apoio do rei, o Maupertuis logo conseguiu um poder total sobre a academia, acima dos curadores. Os curadores ainda existiam, mas as decisões eram tomadas pelo presidente da academia. Ele podia decidir sobre os salários concedidos aos membros da academia. Os membros da academia tinham salário. Euler dependia exclusivamente do salário da academia. Ele não era professor em nenhuma universidade. O presidente podia nomear, retirar da academia quem ele quisesse e definir qual seria o salário ou a pensão de cada um dos membros pela sua própria vontade. Então ele tinha poder total. Bom, Euler era tímido, não queria confusões. Era estrangeiro, suíço. Já tinha enfrentado situações políticas na Rússia, durante o período que ele passou em São Petersburgo. Ele dependia do salário como membro da academia para viver, não tinha nenhum outro cargo. E é natural a gente entender que ele fez questão de apoiar o presidente da academia em tudo, mesmo em situações muito desagradáveis. Então a motivação não é concordar com as ideias, é depender economicamente do presidente da academia. Euler ajudou Maupertuis publicando artigos em que melhorou o princípio da ação mínima, estabeleceu o princípio sobre bases mais sólidas e desenvolveu aplicações, e defendeu sempre a importância e a prioridade do trabalho do presidente da academia. Bom, outro personagem que vai entrar na história, né? O Voltaire, como eu disse, tinha sido convidado para ser presidente da academia, ele estava bem na França, não quis ir. Nessa época, o Voltaire era amante da Marquesa de Châtelet, um personagem muito importante em termos de filosofia e ciência no século XVIII. Né? Para quem não conhece, a Madame de Châtelet foi quem traduziu para o francês os Principia de Newton, acrescentando inúmeros comentários, explicando deduções, etc, etc. Foi uma mulher, sim, né, quem traduziu os Principia de Newton para o francês. E quem conhece os Principia de Newton sabe que não é um trabalho simples, elementar de jeito nenhum. Né? E a Marquesa era amante e protetora do Voltaire na França,
Voltaire se metia em muitas confusões políticas, né? Mas estava, vamos dizer assim, blindado contra os problemas principais por causa da Marquesa. Ela falece em 1749, o rei convida novamente Voltaire a ir para Berlim e agora ele aceita. Ele acha mais conveniente agora sair da França. E vai, então, para Berlim. A partir de 1750, ele passa a viver no Palácio de Sanssouci, em Potsdam, com o rei. É a residência, uma das residências do rei. Né? E, pior, recebendo uma pensão, um pagamento mensal maior do que a pensão do Maupertuis, embora o Maupertuis seja o presidente da academia. O rei tinha uma admiração enorme pelo Voltaire e, além disso, ele queria o auxílio direto do Voltaire, corrigindo e melhorando os poemas dele, que ele escrevia em francês. Né? O rei só escrevia em francês, embora o nome dele fosse Frédéric, ele assinava Frédéric com a grafia francesa, e ele transformou, ele fez com que o idioma oficial da Academia de Berlim fosse o francês. Né? E ele queria a ajuda do Voltaire para o trabalho literário dele. Voltaire passa a desfrutar da intimidade e da confiança do rei. Né? Jantando com ele, conversando em qualquer hora do dia e da noite, passeando com ele, etc. Bom, a situação privilegiada de Voltaire produziu os filmes em Maupertuis. Ele fez algumas intrigas entre os nobres, dizendo que Voltaire zombava das poesias do rei. A gente não sabe se zombava ou não. Né? Claro que o Voltaire depois soube dizer, de jeito nenhum, acho lindas as poesias do rei. A gente não sabe realmente o que acontecia. Bom, e havia uma certa tensão, então, entre o Maupertuis e o Voltaire. Logo que o Voltaire chegou, em 1750, já começa uma situação meio estranha, mas nada declarado. No mesmo ano, 1750, Maupertuis recebe a visita de um antigo amigo dele, que é o matemático Samuel Koenig. Ele tinha sido discípulo de Johann Bernoulli, ao mesmo tempo que Maupertuis tinha também passado um tempo na Suíça, eles já se conheciam há muito tempo. Depois de haver passado anos ensinando matemática e filosofia de Leibniz, a Marquesa de Châtelet, então vocês veem como está todo mundo aqui relacionado. Né? Então ele passou algum tempo vivendo também no palácio da Marquesa, junto com Voltaire. Né? Todo mundo se conhecia lá. Ele tinha depois ido para a Holanda e era bibliotecário da princesa da Holanda. Bibliotecário não era, na época, uma função, vamos dizer, puramente de administração. Não, significava que ele decidia o que a princesa ia ler. Né? Era o consultor intelectual da princesa. O Maupertuis havia tornado Koenig membro da Academia de Berlim e recebia uma pensão, apesar de viver lá na Holanda. Eles mantinham boas relações. No entanto, nesse ano, 1750, o Koenig vai visitar o Maupertuis e discute com ele o princípio da ação mínima, apresentando críticas. A relação entre eles piora, mas, inicialmente, eles continuam amigos. No ano seguinte, Koenig vai novamente a Berlim e agora ele leva o rascunho de um artigo sobre o princípio de ação mínima, em que ele criticava o Maupertuis. Então ele entrega o manuscrito para o Maupertuis e diz, olha, você sabe, né, que eu tenho algumas discordâncias em relação ao seu trabalho, eu escrevi isso daqui, né, eu tenho vontade de publicar, mas se você não quiser, eu não publico. Né? Então, está aqui. Né? E, aparentemente, aqui tem uma falha de informação histórica, aparentemente, Maupertuis devolveu o artigo no dia seguinte, dizendo, sim, pode publicar. Tanto faz, não tem nenhum problema, você é livre, publica, etc. Né? E acredita-se que o Maupertuis, na verdade, não leu o trabalho, porque se tivesse lido, ele teria se preocupado muito
com o conteúdo. E aí o Koenig publica o trabalho na revista Acta Eruditorum, que tinha bastante repercussão na época, criticando vários aspectos do trabalho de Maupertuis sobre a ação mínima, e algumas críticas eram realmente boas. E além disso, ele citava uma carta em que Leibniz teria antecipado o princípio em 1707, ou seja, algumas décadas antes do trabalho do Maupertuis. Então, um trecho da carta de Leibniz que o Koenig citava é: a ação não é aquilo que vós pensais. Nela entra a consideração do tempo, ela é como o produto da massa pelo espaço pela velocidade ou do tempo pela força viva. Notei que, nas modificações dos movimentos, ela se torna geralmente um máximo ou um mínimo. Tá? Então vejam bem, o Leibniz, né, estava propondo uma coisa parecida com a do Maupertuis, só que incluindo duas possibilidades. A ação poderia ser máxima ou mínima. O que, no caso, era correto, de acordo com tudo que se sabia na época, né? Então era, na verdade, um princípio mais amplo do que o do Maupertuis e que não podia ser criticado do mesmo modo como o do Maupertuis. E décadas antes. Bom, e mais um trecho da carta do Leibniz. Podem ser deduzidas daí muitas proposições de grande importância. Ela poderia servir também para determinar as curvas descritas pelos corpos atraídos para um ou vários centros. Eu gostaria de tratar dessas coisas na segunda parte de minha Dinâmica, um livro que ele publicou, que suprimi pela má acolhida que houve da primeira, pelo preconceito, e que me desgostou. Então, Leibniz está dizendo que ele tinha preparado, né, uma obra que ele acabou resolvendo não publicar e está comunicando nessa carta de 1707 as ideias dele. E quando o artigo é publicado, o Maupertuis de fato lê e fica furioso. Pediu a Koenig informações sobre essa carta do Leibniz, né, onde que tinha sido publicada e tal, né, e o Koenig vai dizer que era uma carta que não tinha sido publicada, uma carta inédita, que ele havia conseguido uma cópia dessa carta com uma pessoa chamada Samuel Renzi, um colecionador de manuscritos de Berna, da Suíça, né. Koenig não tinha o original e, por azar dele, o Renzi havia sido condenado à morte 2 anos antes por conspiração política. Então, o Renzi não podia ser chamado para fazer nenhuma declaração a favor dele. O Maupertuis começa a mover o mundo todo por causa disso, né, com a ajuda do rei da Prússia. São feitas buscas na Suíça que não conseguiram encontrar as cartas de Leibniz. E o Maupertuis, então, vai acusar Koenig de haver forjado a carta apenas para criar problemas para o Maupertuis, né, para diminuir o seu mérito, né, mas que a carta, na verdade, jamais teria existido. Né. E esse é um dos momentos em que o Euler entra apoiando o Maupertuis. Ele escreve um artigo procurando provar que Leibniz não poderia ter escrito a carta a partir da análise de suas ideias e comparando o conteúdo dessa carta com outros trabalhos do Leibniz, dizendo, não pode. Isso aí foi inventado, Leibniz jamais teria escrito isso. No meio dessa controvérsia, o Koenig então pede demissão da Academia de Berlim, mas apesar então de ele não ser mais membro da Academia, em 1752, Euler solicita à Academia que julgue Koenig. Né? O Maupertuis não participou da Assembleia do julgamento do Koenig, então ele escreveu uma carta para a Academia, dizendo que estava se sentindo doente, etc., né? E que pedia que a Academia fosse moderada, etc. Né? Bom, o que estava por trás era outra coisa. E os membros da Academia decidiram que Koenig havia falsificado a carta de Leibniz. E isso foi divulgado sob forma de publicação por toda a Europa. Muitos dos membros da Academia preferiram faltar à Assembleia. Um deles escreveu: como o Maupertuis tem um monopólio da autoridade, não temos permissão de falar contra ele às claras, há uma grande amargura secreta, e isso causa grande mal à Academia.
Então, algumas pessoas simplesmente não foram, mas quem foi votou a favor do que o Maupertuis queria, condenando o Koenig. Como eu já citei, na mesma época estavam surgindo críticas científicas ao princípio de ação mínima do Maupertuis. Na França, Patrick Darcy, d'Alembert, publicando críticas sérias. O Maupertuis responde ao primeiro trabalho de Darcy, não responde ao segundo, nunca respondeu ao d'Alembert. O Maupertuis, com o apoio do rei Frederic II, conseguiu fazer com que Koenig fosse proibido pela princesa da Holanda de se defender. Né? Vejam a situação. Né? Então, o Koenig, o emprego dele é com a princesa. Né? E aí, através do rei, o Maupertuis interfere, né? E eles pedem que a princesa proíba o Koenig de se defender. Né? E o rei se envolve bastante na discussão. Ele chega a publicar um panfleto anônimo, que ele assina como sendo um acadêmico de Berlim, criticando Koenig e criticando qualquer pessoa que defendesse o Koenig. Né? O panfleto é anônimo, mas na primeira página do panfleto tem os imperiais da Prússia. Todo mundo soube no mesmo instante quem que havia escrito esse panfleto. Bom, então essa confusão toda está correndo lá, né? E apesar do apoio do rei ao Maupertuis, Voltaire resolveu defender Koenig. Esse é um trecho de uma carta do Voltaire, de 1752, para a sobrinha dele. Você pode acreditar, em vez de ficar indignado, o rei adotou ardorosamente o lado do filósofo tirânico, que é o Maupertuis. Ele nem sequer leu a resposta de Koenig. Ninguém pode abrir os olhos que ele quer manter fechados. Depois que uma calúnia entrou na mente de um rei, é como gota em um padre, é impossível tirar. Mas o Voltaire resolve, então, agir de uma forma disfarçada. Ele publica um panfleto anônimo em setembro de 1752. Né? Depois ele vai publicar outros, ao todo foram 8 panfletos, reunidos depois em 1753, sob a forma de um livrinho. O conjunto todo é chamado a diatribe do Dr. Acáquia, médico do Papa. É o personagem que ele inventa, né, para criar essa sátira. O Maupertuis descobriu que o Voltaire era o autor dos primeiros folhetos, informou o rei. Né? O rei ficou furioso, porque se sentiu traído. Quer dizer, Voltaire era uma pessoa de confiança dele, fazendo coisas, né, escondidas. Ordenou a busca e a apreensão do folheto de Voltaire, queimando em praça pública, para dar uma lição, né, para Voltaire. E as relações entre Voltaire e rei se tornaram péssimas. Voltaire sai do palácio, vai para a casa de uma outra pessoa, etc. Voltaire resolveu sair da Prússia, e quando consegue a autorização do rei, ele vai para Frankfurt, que era uma cidade independente, mas o rei fez com que ele fosse preso, alegando que Voltaire estava com o manuscrito de um livro seu e que não tinha devolvido. Né? Tem um som de detalhes aqui que eu não posso dar. Né? Mas, na verdade, depois que o Voltaire sai dos domínios da Prússia, ele começa a publicar novos folhetos contra o Maupertuis, né? E é aí que o rei perde a paciência e manda prendê-lo. Voltaire fica preso várias semanas por ordem do rei, provavelmente como uma ameaça e sem saber o que vai acontecer com ele. Claro, o rei poderia mandar matá-lo, poderia mandar torturá-lo, que era uma coisa comum na época. Né? Bom, Voltaire depois acaba sendo solto. Ele é proibido de retornar a Paris por causa de um livro que havia escrito sobre a história da França e por causa de uma intriga que é montada nesse momento, porque o rei Frederic entra em contato com o rei da França. Né? Então ele já não tem mais pátria. Ele resolveu, depois de algumas andanças, ir para Genebra, na Suíça, com a sobrinha dele, né? Marie-Louise Mignot, mais conhecida como Madame Denis, da qual havia se tornado amante, e viveram juntos até a morte dele em 1778. Né? Então, expatriado e
num país que não era da escolha dele. A controvérsia prejudicou totalmente a vida de Koenig, que perdeu o seu emprego na Holanda, né? Ele publicou uma detalhada defesa da sua posição, publicando 3 cartas completas do Leibniz, etc., mas isso não adiantou muito. E ele morre 6 anos depois do início da controvérsia, em 1757, e foi esquecido, né? A carta de Leibniz utilizada por Koenig era autêntica. No início do século XX, o historiador William Kabitz, em 1913, encontrou cópias de todas as cartas de Leibniz apresentadas por Koenig. Havia cópias na biblioteca de Gotha e nos arquivos da família Bernoulli. Aqui eu não posso entrar muito em detalhes, né, mas então, o Johann Bernoulli tinha sido professor do Koenig, professor também de Maupertuis. Foi uma das pessoas a quem Maupertuis pediu para tentar localizar as cartas, né? Agora vocês podem reconstruir mais ou menos o que aconteceu, né? E teoricamente ninguém encontrou essas cartas na época. Foram ocultadas, né? Maupertuis ficou desgastado com a controvérsia sobre o princípio de ação mínima. De acordo com Voltaire, bebia muito, né, se justificando que era por causa do frio, do clima de Berlim. Ficou doente, não conseguia mais produzir nada, perdeu o interesse pela Academia de Berlim, nunca mais produziu qualquer trabalho relevante, né? Então morre também sem fazer mais nada de significativo. Bom, considerando agora alguns dos aspectos dessa história, que é muito mais longa, né, claro, né, mas eu dei aqui uma visão geral. Então, moral ou não moral, né, da história. Ao contrário do que se costuma pensar, a ciência não é desenvolvida por anjos que tomam decisões racionais baseadas na análise de fatos e de argumentos teóricos. Os pesquisadores são movidos por interesses muito humanos, como vaidade, luta pelo poder, necessidades econômicas e vínculos sociais. E as leis e teorias não surgem de forma perfeita e completa, mas muitas vezes se originam de forma completamente equivocada. A gente usa o princípio de Hamilton e acha maravilhoso, e os livros didáticos dizem que esse princípio se originou com Maupertuis. Não, o princípio de Maupertuis estava errado, né? Foram outras pessoas que foram gradualmente construindo uma coisa mais correta. A evolução da ciência não é constituída por uma soma de sucessos, mas contém também grande número de erros extremamente influentes, como foi o caso. Outro ponto que eu tratei mais no início, que leva um pesquisador a formular suas ideias, pode não ser o puro interesse pela compreensão da natureza e explicação de seus fenômenos. O pensamento científico pode ser fortemente influenciado por concepções filosóficas e religiosas que o pesquisador adota. Isso tudo que eu procurei mostrar é muito diferente do que passa nos livros-textos. A ciência ensinada nos livros-textos esconde a complexidade histórica da sua construção e os aspectos extracientíficos envolvidos no seu desenvolvimento, difusão e aceitação. A história da ciência, quando estudada de forma mais detalhada e profunda, proporciona uma visão não muito ideal ou perfeita da ciência e já foi classificada como proibida para menores, X-rated, né? Porque coloca a nu, né, os cientistas. E a gente viu a atitude dos cientistas diante de uma nova proposta pode depender de fatores pouco científicos, como o medo de perder o emprego ou ter uma redução de salário, né? Bom, esses são alguns aspectos da controvérsia. Tem um trabalho que a Ana Paula e eu publicamos também sobre esses aspectos que não são a discussão dos detalhes científicos, né, em 2007, que é esse daqui. Todos esses trabalhos estão disponíveis na internet para quem tiver interesse em se aprofundar. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, foi muito boa. Agora nós vamos abrir para as perguntas. O senhor comentou sobre a influência do poder
desenvolvimento científico. E eu gostaria de pedir uma opinião. Como essa relevância do poder, considerando valores sociais e valores econômicos, se modifica até os nossos tempos atuais? Como, suponhamos, por exemplo, um chefe de departamento que tem uma certa influência social e política, e econômica, obviamente. Como isso se modificou dos tempos antigos até hoje, na sua opinião? Eu acho que a forma de manifestação pode ser diferente, né? Se você pensar numa situação prática. Bom, eu sou concursado numa universidade pública, ninguém vai me tirar daqui, tá? Mas você pode ser promovido ou não, né? Você pode ganhar uma sala legal ou pode ficar exprimido num cantinho, né? Tem uma opção de coisas que servem como pressão sobre as pessoas que não estão bem enquadradas, né? E você pode estar desenvolvendo uma pesquisa que você precisa utilizar um determinado laboratório e te obrigam a devolver a chave. E você não pode mais entrar naquele laboratório. Então, tem uma opção de mecanismos, né, de pressão social que continuam a existir e são efetivamente utilizados. Eu queria pedir para você colocar de volta uma figura, logo no começo, que eu acho que eu já vi em algum livro, que tem, onde define um raio na refração. Na refração? Eu acho que ele usa uma lente, eu acho que... tem uma outra figurinha que a pessoa está... O Descartes está segurando a lente. Então, a minha dúvida é justamente a questão filosófica aí, porque eu não entendi bem, eu acho que me escapou aí na sua explicação, porque se você define a direção do raio incidente, como hoje a gente faz com laser, ou você poderia fazer pegando a fresta e tal, daí se o raio incidente está definido, então a luz não escolhe nada, né? Qual que é a interpretação? Daí a direção da luz do raio refratado é dado, ou o raio refletido, né? Então, como é que fica a história aí da luz pensar, da luz escolher aí? Porque, na verdade, eu acho que até como estudante, acho que eu tinha essa dúvida aí quando estudava aí esse princípio da ótica. Sim, isso é exatamente a crítica que os cartesianos vão fazer ao Fermat. Por quê? Se a luz veio do ponto A até o ponto B, né, ela tem que ir para algum lugar. Mas se a luz ficasse pensando no princípio de tempo mínimo, ela não conseguiria tomar nenhuma decisão. Por quê? Tanto faz ela vir em qualquer uma das outras direções, ela vai chegar exatamente à mesma distância no mesmo tempo. Então não tem um caminho melhor do que o outro, porque todos eles levariam o mesmo tempo. Você só pode, na verdade, utilizar o princípio de tempo mínimo para deduzir a lei da refração, se você já sabe tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada, e aí você compara várias trajetórias. Mas nessa situação, se você sabe que a luz veio de A até B, e aqui está entrando no segundo meio, o princípio não permite descobrir o que vai acontecer com ela. Então, mas se você tem, por exemplo, a luz é uma vela, aí essa vela, a luz da vela vai ser refratada, aí não vai ter uma imagem da vela, porque cada raio vai seguir uma direção diferente. Daí não tem muito essa interpretação filosófica, fica difícil. A não ser que você tenha a vela formando a imagem num ponto por uma lente, por exemplo, uma lente fina. Daí todos os pontos que passam todos os raios que passam pela lente seguem o mesmo caminho, né? Não sei se chegaram a ser discutido. No caso, a análise se aplica mesmo caminho óptico, né? Um raio, né? É ótica geométrica, clássica. Um raio que sai de um ponto A e chega no ponto B. Então, mas se é um ponto, todos os raios que saem de um ponto luminoso passam pela lente, a lente tem justamente essa propriedade que todos os raios que saem do objeto chegam na imagem se você desconsiderar a aberração, com o mesmo caminho óptico, né? Sim, sim. Isso aí foi discutido na época, isso daí, o caso da lente? Não. Obrigado. Muito interessante a palestra, muito obrigado. Obrigado. Excelente palestra, né? Uma grande novela da Globo. Mas, em momento algum, foi discutido um caráter ondulatório da luz. Desde o início, que deu para perceber,
quando foi formulado o princípio da ação mínima na ótica por Maupertuis, ele utilizava a massa dentro da equação e considerava, então, o caráter corpuscular. Mas já nessa época já se conhecia, já existia a cinemática de Galileu, e quando se aplica a cinemática de Galileu na refração, a gente chega numa lei de Snell que é exatamente inversa à lei experimental que já se conhecia na época. A minha pergunta é, por que ainda manter um princípio que se utiliza de uma ótica corpuscular, sendo que ela já se mostra falhar? Se você considera a luz como partícula, você pode deduzir a lei correta da refração, que a componente da quantidade de movimento ou da velocidade da partícula da luz paralela à superfície refratora se mantém constante e que a componente perpendicular se modifica. Mas aí você conclui também que a luz se move mais depressa na água ou no vidro do que no ar. Na época ninguém sabia, né? Então, experimentalmente, as primeiras medidas de velocidade da luz num meio refringente são feitas em 1850, é muito tempo depois, né? Então, na época, embora fosse um pouco esquisito, eu considero que era um pouco esquisito você supor que a luz, ao entrar no meio mais denso, vai andar mais depressa, mas tudo bem, né? Se é isso que você precisa supor para a conta dar certo, vamos supor. Então, era mais ou menos essa situação. Então, claro que a gente está acostumado a pensar, não, mas a interpretação ondulatória é muito melhor, e na interpretação ondulatória, a velocidade na água e no vidro é menor. E você faz uma dedução de uma outra forma. Na época não era tão claro. Mais perguntas? Não? Ok, vamos agradecer novamente, professor, pela presença. Obrigado. Obrigado.